Bem-vindos ao Casca de Nós! Eu me chamo Fred e essa semana não tivemos One Piece. Porém, isso não vai me impedir de fazer vídeo aqui pra vocês. Eu podia falar também do capítulo passado, eu podia me aprofundar mais do que eu achei, principalmente da Nami, que eu acho que o Momonosuke vai ter uma grande missão pela frente, principalmente pra dar esperança para aqueles que perderam depois da notícia de que o Luffy morreu. Eu podia me aprofundar mais nesses assuntos, mas não. Eu vou jogar um jogo. E você sabe como esse jogo funciona, não é mesmo? Se eu falar o seu nome, você se inscreve aí no canal, beleza? Combinado? Eu estou confiando em vocês, hein? Bem-vindo, Tomás! Então, se você se chama Tomás, se inscreve aí no canal e seja muito bem-vindo à Casca de Nós. Então, como o título desse vídeo provavelmente diz, hoje eu vou montar a minha tripulação pirata. E eu tenho algumas regras. Porém, eu vou também jogar um joguinho que vai ser uma tripulação aleatória. Eu vou entrar no site da Wiki da One Piece, né, que eles têm a opção de pegar um personagem aleatório. E aí eu vou montar uma equipe de 10 pessoas aleatoriamente. Isso no final do vídeo, né? Por enquanto, vamos com as minhas 5 regras para montar a equipe. Regra número 1, sem chapéu de palha. Porque se tivesse chapéu de palha, seria basicamente os chapéus de palha, né? Vamos combinar. Regra número 2. Eu preciso convencer o personagem a se juntar à minha tripulação. Ou seja, eu tenho que ter algum tipo de barganha. Eu tenho que ter algo que o personagem possa querer para poder se juntar. Nem que isso for algo etéreo, como conhecimento, por exemplo. Ou por simplesmente gostar de mim, mas eu vou evitar isso de tipo, ah não, ele gostou de mim então. Porque, né? Mas eu tenho que ter alguma coisa que vá beneficiar esse personagem. Regra número 3. Apenas personagens presentes até o capítulo 1043. Então, os samurais estão fora de cogitação porque eles estão em Wano e eu teria que chegar ao Wano. E até eu chegar ao Wano eu preciso já ter uma tripulação, né? Principalmente para conseguir subir a cachoeira. Os personagens que morreram estão mortos, né? Então nada de Barba Branca, nada do Roger e nada dos Minks também, porque tá todo mundo em Wano. Infelizmente, porque eu adoraria ter um Mink na minha tripulação. Eu adoro ele. Regra número 4. Esse personagem precisa ter uma função na tripulação. Um personagem pode... E aí tem umas regras extras aqui para essa regra número 4. 4.1. Um personagem pode realizar 2 funções se ele puder. 4.2. O personagem não precisa ser mestre em sua função. Então, se um personagem, por exemplo, sabe cozinhar, ele pode ser o cozinheiro. Mesmo que isso não seja a profissão dele ou que ele não saiba comidas diversas. Talvez ele cozinhe, sei lá, um feijão com arroz muito bom, mas é um baita de um feijão com arroz, sabe? E, por fim, regra número 5. Essa equipe tem que ser realizada como se eu tivesse sido teletransportado para o universo de One Piece neste exato momento. Então, com todo o meu conhecimento aqui de alguém que leu One Piece, eu ser transportado para esse universo como se fosse uma narrativa Isekai. Então eu vou contar uma historinha para vocês de como eu iria conseguir cada um dos tripulantes da tripulação do Casca de Nós. Então vamos começar. Eu fui transportado e eu tenho a opção de escolher onde eu quero começar, tá? Vamos pelo menos me dar isso, né? Weatheria. Eu iria começar por Weatheria. Pra quem não lembra, Weatheria é aquela ilha do céu em que a Nami foi transportada durante o time skip pra treinar. E por que eu quero chegar lá? Porque, primeiro, me dá um bom navegador, mas principalmente cientista. Eu estou procurando um cientista. Pra minha tripulação, o essencial é ter um cientista. Vocês vão ver o porquê depois. E tem uma segunda vantagem por estar em Weatheria, que ela é uma ilha que consegue se transportar. Então, se eu conseguir fazer amizade com os velhinhos da ilha de Weatheria, eu conseguiria ir para qualquer outra ilha, não apenas na grande linha, mas eu acho que no mundo, né? E com facilidade ainda por cima. Então eu começaria por aí, por esses motivos, né? E eu já quero chamar o Herades para a tripulação como o cientista principal e o navegador temporário da tripulação. O Herades, para quem não lembra, é aquele velhinho que ajudou a Nami, né? Ele me parece um cara que tem um bom coração e eu acho que ele seria ótimo, não apenas
para coisas relacionadas à ciência, talvez construção de navio futuramente, mas principalmente para convencer os outros, porque ele é um cara de muito bom coração, um cara honesto, e eu acho que ele faria uma bela de uma adição. Eu acho que eu conseguiria convencer o resto das pessoas na minha lista com muito mais facilidade se eu tiver ele comigo na minha tripulação. E convencer ele, como é que eu vou conseguir convencer ele a se juntar a uma tripulação pirata? Eu acho sinceramente que o Herades é bem fácil de ser comovido. A Nami era uma ótima atriz e conseguia mexer bastante com ele, mas eu acho que ele é esperto o suficiente para enxergar por trás da fachada que a Nami dava assim para os outros. Ele conseguia ver a essência de quem ela é. Então eu acho que ele conseguiria ver a essência de quem eu sou e o que eu quero fazer também. Então eu iria começar falando das armas antigas, e que eu não estaria buscando essas armas antigas, né? Mas da possibilidade de que uma dessas armas poderia ter a capacidade de controlar o tempo. E é aí que eu jogo a minha isca para ele, né? A possibilidade de poder investigar novas tecnologias capazes até de controlar os céus. Para um cientista que estuda o tempo, isso seria ótimo, né? Seria uma mina de ouro, né? Então eu já começaria por aí. Vamos lá, eu sei exatamente o que a gente precisa para conseguir chegar numa dessas armas antigas, e eu não tenho a intenção de usar elas pro mal, eu nem tenho a intenção de ter essas armas antigas. Seria apenas uma forma, eu estou em busca de aventura, e buscar essas armas antigas para que você possa aumentar o escopo da sua pesquisa seria ótimo. Ao menos esse seria o meu argumento para o Heradis. E eu iria ficar insistindo nisso até ele dizer sim, né? Caso eu não conseguisse, eu ia simplesmente sequestrar ele, porque foi o que a Nami fez e me pareceu bem efetivo. E eu acho que eu conseguiria. Eu tenho a confiança de que eu iria conseguir chamar o Herades para minha tripulação, para a tripulação do Casca de Nós. E de Weatheria, eu já iria para uma próxima ilha do céu, que é Skypia, que lá tem um cara muito especial, que eu queria muito que ele fosse o meu imediato. Porém, ele também é um dos caras mais difíceis de ser convencidos aqui dessa lista. Ele não é o mais difícil, mas é um dos mais, né? Que é o Viper, o líder dos Shandians, né? Ele não é exatamente o líder per se, porque tem aquele velhinho que eu esqueci o nome, que é o líder de fato dos Shandians. Porém, efetivamente, quem os Shandians seguem é o Viper, né? O Viper é uma figura de líder na comunidade dos Shandians. Por que eu quero o Viper? Vocês lembram que ele lutou contra o Zoro, o Luffy e o Sanji ao mesmo tempo e levou a melhor deles? Tá bom que foi um ataque surpresa, né? E eles ainda estavam recém se acostumando à pressão atmosférica de estar numa ilha do céu. Mas lembrem que depois de estarem acostumados e já estarem 100%, o Viper lutou contra o Luffy e depois contra o Zoro de igual para igual. Ele não conseguiu dar dano nem no Zoro nem no Luffy, porém nem o Luffy nem o Zoro conseguiram dar dano nele, indicando que o nível de força do Viper é igual, se não muito próximo ao nível do Zoro e do Luffy. E é por isso que eu quero ele como meu vice-capitão. Ele não ia ser apenas o meu vice-capitão, como ia ser o combatente da tripulação. Inclusive, eu tenho a teoria de que se ele usasse hack, ele muito provavelmente teria o hack do Conquistador. Não apenas porque ele é o líder dos Shandians, né? Porque a gente já sabe que não é apenas tu ser rei que tu consegue, né? Isso está impregnado na pessoa. A pessoa nasce com isso, né? Tem que ter as características de um rei em sua personalidade, né? Vocês lembram, né, do Rejectile, que ele dá, se eu não me engano, é 20 vezes o dano, né? Ele absorve dano e dá 20 vezes esse dano na pessoa, mas o usuário recebe, se eu não me engano, 10 vezes esse dano. Então ele recebe o dano de volta 10 vezes potencializado. E também é dito de que se você usar esse dial 2 vezes, tu morre, né? Tem a chance de tu morrer. Ele usou 3. Ele usou esse dial 3 vezes. E as 3 vezes dá pra ver que ele sofreu. Que é assim, ó, ele quase morreu. Ele ficou... A segunda vez que ele usou, ele estava à beira da morte. Mesmo assim, ele se levantou, escalou aquele pé de feijão lá, aquele negócio, e usou de novo. Ele ainda teve a audácia de usar de novo. E ele tá vivo ainda. Então, ele tem a persistência, ele tem aquela vontade de um líder. E é por isso que ele é um dos caras mais difíceis de convencer a ir pra tripulação. Assim como seria com o Zoro, por exemplo, né? O Luffy conseguiu no blackmail, né? Na chantagem, na base da chantagem. Se vocês estão bem lembrados, né? Eu não ia na base da chantagem.
eu iria evitar isso, principalmente pela personalidade dele. Eu iria mais tentar apelar pro lado emocional do Viper. Como a gente sabe, Skypiea está ótima, tá bem, né? A relação entre os Shandias e os Skypians estão melhores do que nunca foram, né? Eles, pela primeira vez, eles estão em paz. E, sinceramente, eu acho que os Shandians não precisam mais do Viper, né? Afinal, eles já têm o líder deles, que é aquele velho. E Deus, né, o líder de Skypiea, está fazendo de tudo para apaziguar as coisas entre eles, né? E o Viper, ele serve muito mais como um combatente, como um líder de guerra. Sendo assim, aqui está a razão de eu ter pego o Herades primeiro. Eu iria falar, né, primeiro de tudo, que os Shandias estão bem sem ele, sem o Viper. E eu ia dar a ele a chance de explorar o mundo em busca de não apenas novas tecnologias que possam ajudar os Shandians, mas também em busca de cultivar a terra que eles têm. Porque lembram, toda a batalha foi para conseguir a terra, né? Para conseguir o Varth, como eles chamam, que é extremamente valioso para eles justamente porque eles não têm terra no céu, né? Eles não têm como plantar coisas no céu. Porém, é muito importante tu ter tecnologia para agricultura. E é aí que entra o Herádotos. Como a gente viu lá, ele consegue fazer plantas nascerem no deserto com a tecnologia de tempo dele, né? Ele consegue, em certo ponto, controlar o tempo em áreas pequenas, né? Áreas pequenininhas, assim. Então eu iria trazer o Viper na promessa de conseguir uma tecnologia capaz de controlar o tempo e capaz de ajudar os Shandians a desenvolver melhor a sua cultura, né? E na possibilidade dele poder trabalhar junto com o descendente do Nolan. Que aí então nós vamos para o nosso terceiro tripulante, né? Caso eu não conseguisse chamar o Viper, eu ia insistir até a morte. Porque eu realmente quero muito o Viper na tripulação como meu vice-capitão. Eu sinto que não tem ninguém além do Viper para ser o vice-capitão. Tá, nós vamos agora pro terceiro membro da tripulação, que eu vou surpreender vocês. Porque eu fiz essa promessa de ser o descendente do Nolan, né, para a tripulação e fazer uma jornada de reconciliação entre os Shandias, né, do descendente do Calgara com o descendente do Nolan, que é o Cricket. Porém, eu não estou focado no Cricket. Eu estou focado no Shoujo, que para quem não lembra, o Shoujo é um daqueles irmãos macacos, que é o cara que conseguia das vibrações. Porque eu quero um músico, e ele seria um ótimo músico. Imagina só, o cara lá no karaokê, sensacional. Além de poder realizar ataques sonoros. Isso é absurdo se for tu parar pra pensar. É extremamente absurdo. O cara consegue, com a voz dele, quebrar coisas, sabe? Tipo... Nossa senhora, isso é muito forte, muito forte. E caso eu conseguisse trazer ele para minha equipe, tem a possibilidade de entrar também o Cricket, né, o Montão Cricket, que é o descendente do Nolan, e o Majira, né? Então, tanto o Majira quanto o Shoujo seriam os músicos da tripulação. E aqui que nós vemos também um problema, porque eu não tenho exatamente uma posição pro Cricket. E lembram das regras, né? Cada membro precisa ter uma posição dentro da tripulação. E infelizmente o Cricket não tem tanto assim. O Cricket daria um ótimo combatente. Porém, lembram que o Viper é vice-capitão e também seria um ótimo combatente, né? Isso não é exatamente uma posição de navegação. É algo que apenas nós, os fãs do One Piece, colocamos como papel de membro da tripulação, né? Que seria o Zoro e o Jin lá do East Blue. E por isso que eu acho que não é o suficiente. Apenas ser um combatente não é o suficiente. Até porque o Cricket, assim como o Viper, conseguiu lutar de igual para igual com o Sanji, né? Ele conseguiu ameaçar ali o Zoro. Ele só perdeu porque estava com aquela doença de ficar mergulhando fundo e aí subindo muito rápido todos os dias, né? Eu também acho que ele seria talvez capaz de talvez ter o hack do Conquistador, mas aí eu já não tenho tanta certeza quanto o Viper. Talvez ele teria, talvez ele não teria, teríamos que ver. Mas como papel, eu iria botar ele como botanista, porque o Noland era botanista, que é o papel do Sop hoje em dia. O Sop não é apenas o sniper do time, né, o artilheiro, o atirador, ele também é botanista, ele é o cara que fica cuidando ali das plantas do chapéu de palha. E aí que entra a minha incerteza do papel dele, porque eu não sei se ele sabe de botânica como o do antepassado. Só porque o Nolan sabia não quer dizer que ele saiba também, né?
Mas eu iria pegar tanto o Shoujo quanto o Majra, quanto o Cricket, né? O Viper, o próprio Viper, né? Se eu trouxer o Viper, provavelmente ele vai querer. Olha só, eu trouxe o descendente lá do Kalgara, que foi amigo do teu antepassado, né? Do Nolan. E você não estaria afim de uma aventura romântica? Só isso eu acho que já seria o suficiente para pegar o Cricket. E se o Cricket for, os outros dois irmãos também vão. Então nós temos o nosso músico, né? Os nossos músicos. E um possível botânico. Possivelmente. Quem sabe? Nós descemos de Skypiea pra Jaya e agora nós vamos precisar de um barco, né? Ou pelo menos a gente precisa construir um navio do Casca de Nós, porque a gente pode usar os navios dos irmãos macacos, né? Antes de irmos pra Water 7 buscar o nosso carpinteiro, de novo, nós temos os navios dos macacos e eu vou utilizar esses navios ao máximo. Então, quarta parada, nós vamos pra Kuraigana, que é onde vai estar a nossa navegadora oficial. Alguém lembra o que é a Kuraigana? A ilha de Kuraigana? É a ilha do Mihawk, a ilha pessoal do Mihawk. E por que eu quero ir lá? Porque tem a Perona. E pra quem não sabe ou não lembra, a Perona era a navegadora do Moria. E ela seria tão fácil de conseguir de adquirir para nossa tripulação quanto o Cricket, né? Na promessa da aventura, romance e tudo mais. Eu iria chegar lá. Primeiro de tudo, eu teria o problema com a marinha. Porém, lembra que a gente conseguiu o Shoujo, né? O Shoujo é capaz de danificar navios com a voz. Só isso é o suficiente para uma distração da gente entrar na ilha. Além do Mihawk ser poderoso, muito poderoso, né? Entrar na ilha, falar com a Perona dizendo que eu tenho informações, que eu sei exatamente onde o Moria está e o que aconteceu com ele. E pra quem não lembra, ela quer muito saber onde ele tá, ela quer muito voltar pra tripulação dele, então seria temporário, só que eu estaria meio que mentindo pra ela. Eu sei onde ele tá, mas eu também sei que ele meio que tá morto, eu não sei se ele fugiu, a gente não sabe se ele fugiu na verdade, né? Ele pode ter fugido. Mas ela poderia entrar na tripulação em busca do Moria, né? Já que eu tenho essa informação, eu sei exatamente onde ele está, onde ele pelo menos estava da última vez. Então eu acho que com isso eu conseguiria convencer ela. E pra quem tá discutindo assim, tipo, mas a Perona não é uma boa navegadora. Cara, ela conseguiu levar o Zoro pra Shaboni. O Zoro. E ele foi o primeiro a chegar. Se ela consegue levar o Zoro pra Shaboni, ela é navegadora o suficiente pra mim. Ao menos eu acho que ela conseguiria levar, né, todo mundo pra onde quisesse. Agora nós precisamos de um carpinteiro. Mas antes uma paradinha no Spider Café. Quem lembra do Spider Café, né? O Spider Café, ele era aquela zona de encontros do Baroque Works, né? Lá em Alabasta. Pelo menos próximo de Alabasta. E por que eu quero ir no Spider Café? Porque nós vamos para conseguir o nosso artilheiro antes de conseguir o nosso navio. Já que é caminho, né? Já e Alabasta tá logo ali, bem próximos. Por que não, né? E quem eu quero como artilheiro? Ninguém melhor que o Mr. Five, né? Conhecido também como Gem. O nome dele é Gem, se eu não me engano. E por que eu quero ele como artilheiro? Por causa da fruta do diabo dele. A Bomu Bomu no Mi é extremamente OP se tu parar pra pensar. Ele é um homem bomba, né? E ele não é de fato assim um artilheiro, por assim dizer, mas a capacidade de, por exemplo, ele colocar saliva numa bola de canhão e atirar, olha só, as possibilidades se abrem tanto, ainda mais se colocar a fruta dele com a tecnologia desenvolvida pelo Herades, seria sensacional. Eu acho que o navio que o próximo tripulante iria fazer, né, seria sensacional. Eu acho que o navio seria imparável, seria realmente um navio de guerra. E aí, como é que eu iria convencer o Mr. Five? Fácil, o Mr. Five é fácil de convencer, porque ele é um cara que quer muito pelo poder, ele se acha mais do que ele realmente é, e ele está apenas como bombeiro do Spider Café no momento. Eu acho que ele está, inclusive, louco para entrar numa nova organização, numa tripulação pirata nova, né? Eu iria prometer riquezas e mais poder, com a possibilidade de, talvez, até aumentar sua força, né, com os tripulantes futuros. Tá, agora, sem mais delongas, vamos para o carpinteiro da nossa tripulação Casca de Nós. Vamos para Water 7. E, obviamente, eu acho que todo mundo aqui já sabe quem eu vou querer. O Pauli é muito, muito bom. Ele é o vice-prefeito de Water 7, né? E ele está ajudando o Iceberg a construir uma ilha que flutua, a fazer o Water 7 ser uma ilha que nunca vai afundar com o Aqua Laguna, né, e tudo mais. E aí que o Herades entra também de novo
com tecnologias para conseguir fazer isso, porque ele mesmo vive numa ilha que flutua no ar. Então eu acho que não seria tão difícil pro Herades conseguir contribuir a essa missão de fazer a ilha que flutua, né? Então eu ia chamar o Pauli na promessa de que ele iria sair nessa aventura com a gente ia atrás da arma ancestral capaz de controlar os tempos e no caminho, né, também pegar os Dials, a tecnologia Dials talvez para poder ajudar a desenvolver. Então seria a promessa de que com a nossa jornada a gente ia trazer mais recursos para desenvolver o Water 7, mais ideias para desenvolver o Water 7 e ia transformar ela numa ilha que flutua. Eu acho que eu conseguiria porque o Iceberg tá bem, né? O Pauli também tá bem, né? Não faria muita diferença. Faria mais diferença ele talvez conseguir ajudar com essas novas tecnologias, trazendo essas novas tecnologias. Então eu acho que o Pauli está no papo. Então, agora, uma palavra do nosso patrocinador. Este vídeo é patrocinado por Honra, um quadrinho que conta a história de Koichirosuke, um samurai que viveu em 1550 e foi escravizado e vendido no Brasil. A HQ digital está disponível na Amazon por apenas R$10, link na descrição. E agora com o nosso novo navio, né, construído pelo Pauli e com tecnologias do Herdes. Então, Shabondi, Fishman Island, ou Ilha dos Tritões. E aí, nas Ilhas dos Tritões, nós vamos achar o nosso cozinheiro, que é ninguém menos que o Hachan. Eu adoraria ter o Hachan como cozinheiro. Pra quem não sabe, né, pra quem só viu o anime, quem não leu o mangá, o Hachan, ele teve uma cabana de takoyakis. E ele também era o cozinheiro do Arlong, né? Ele cozinhava lá pra Mumu. Como eu disse, ele não precisa ser um mestre na cozinha, mas eu adoraria ter o Hachan. Eu acho que ele seria uma ótima adição à tripulação, para a equipe. Eu acho que seria sensacional. Eu adoraria ter o Hachan para a equipe. Mas como eu consigo convencer o Hachan? Eu acho que não seria tão difícil, né? A promessa de uma nova aventura, de conseguir se aproximar mais dos tritões, humanos e tritões. Também a busca por ajudar também o Chapéu de Palha pode ser um ponto de interesse ali pro Hachan. Basicamente vai ser um chato até ele se juntar à equipe. Eu não ia sair da Ilha dos Tritões até ele se juntar à equipe, porque eu quero o Hachan na minha equipe. E aí nós vamos pro Novo Mundo. Primeiro Shabondi, Fishman Island e aí Novo Mundo. Como eu disse, né, isso aqui seria mais uma história, uma narrativa de como eu iria passar. Eu não tenho absoluta certeza se eu iria conseguir novos tripulantes nessa jornada. E o Novo Mundo seria um tanto quanto complicado, porque eu teria que achar essa pessoa. Eu não sei onde essa pessoa está. Eu sei que ela está no Novo Mundo. E essa pessoa é o Masked Deuce. Pra quem não sabe quem é o Masked Deuce, ele era o vice-capitão dos Piratas Spades. Os Piratas Spades nada mais eram que o bando pirata do Ace. Então, Masked Deuce era o vice-capitão do Ace. E ele não era apenas o vice-capitão, como ele era o médico. Ele, inclusive, era um dos médicos do Barba Branca, depois que o Ace se juntou ao Barba Branca, né? Então, o Masked Deuce seria o nosso médico oficial da tripulação Casca de Nós. E também, possivelmente, um dos professores de hack. Porém, não sei se ele sabe hack ou não. Ele definitivamente sabe que existe, mas eu não sei se ele utiliza hack, né? Mas ele definitivamente sabe onde outro personagem está no Novo Mundo, que é o último tripulante da nossa tripulação. Mas primeiro eu preciso convencer ele a se juntar, né? Então, pra quem não sabe, o Masked Deuce saiu numa aventura sozinho, mais ou menos como o Luffy e como o Ace. Porque ele queria ser um escritor, né? Ele queria ser um novelista, um roteirista. E após a morte do Ace, né? A gente não sabe muito bem onde ele está. Eu só sei que ele está pelo Novo Mundo. E eu iria atrás dele justamente para chamar ele para tripulação, para ter uma nova aventura. Porque o Ace não iria querer que ele ficasse simplesmente escanteado, que ele iria ficar talvez numa outra. Então eu ia dar a oportunidade de uma nova aventura com uma nova tripulação bem diferente. E eu só rezo para que isso seja o suficiente. E eu acho que a promessa de uma aventura com pessoas da Ilha do Céu, com a jornada para achar as armas antigas, né? Eu acho que ele iria se juntar. Ao menos é isso. E aí ele saberia a posição do último tripulante. E esse é dos grandes, tá? O Vista. Eu quero muito o Vista para ser o professor de hack da tripulação. Não é exatamente uma posição formal,
né, de um navio, professor de hack. Mas é uma posição, ele tem um trabalho que é ensinar hack a todos os outros tripulantes. Além de ser o fucking Vista, né? O Vista é extremamente forte, conseguiu ir no 1x1 contra o Mihawk. É um ótimo espadachim, ele seria o espadachim da equipe, né? E como convencer o Vista? Com o Masked Deuce, porque o Masked Deuce fazia parte da tripulação do Barba Branca. Ele também é um estrategista, ele é extremamente inteligente. E eu acho que ele seria capaz de ter uma estratégia de como convencer o Vista a se juntar à tripulação, né? Então, mais ou menos como o Herades tinha o papel de conseguir outros tripulantes com as habilidades dele, o Masked Deuce serve o mesmo para o Vista. E é isso, tá aí a nossa tripulação na tela, né? Imediato é o Viper, carpinteiro o Pauli, no caso a nossa navegadora é a Perona, o cozinheiro é o Hachan, o médico o Masked Deuce, músicos Shoujo, Majira e o Cricket, talvez como músico, talvez como botanista. Talvez teria que riscar, porque ele não segue tanto aquela regra ali, é meio que uma exceção à regra, porque eu acho que ele meio que vem junto com os irmãos. Eu acho que não tem como descartar, sabe? O canhoneiro barra sniper barra atirador Gem, também conhecido como Mr. Five. E por fim, o nosso cientista Herades. De novo, eu acho que o Viper tem potencial para ter o hack do Conquistador. E aí nós iríamos para Onigashima, talvez ajudar no Chapéu de Palha. Ou a gente iria seguir uma jornada em busca das armas antigas. Eventualmente a gente teria que passar por todos os pontos que o Chapéu de Palha iriam passar, obviamente, né? Mas por enquanto é isso. Pode ser que eu faça um vídeo no futuro mudando a minha tripulação, contando uma outra história, ou até mesmo escrevendo uma jornada e contando aqui em vídeo pra vocês. Não sei se vocês, né? Diz aí nos comentários se vocês querem isso ou não. E agora nós vamos para um jogo, que é a tripulação aleatória. E eu vou entrar agora no site da One Piece X. One Piece X tem essa opção, né, de personagem aleatório. E tem 10 colocações, eu vou botar aqui, peraí, um bloco de notas, pra eu lembrar depois, vai estar aí no vídeo a lista, né, com os personagens aleatórios. E vamos ver qual vai ser a tripulação aleatória do Casca de Nós. Então, primeiro, vão ser um total de 10 personagens, tá? Personagem aleatório. Não acredito. Começamos muito mal com o Cindy, que é uma criança que foi gigantificada. Ou começamos bem, né? Vai que... mas é uma criança igual. É uma criança igual. Então, Cindy como o primeiro tripulante do Casca de Nós. 7º filme. A Caramel. Nossa, a mãe Caramel como uma tripulante. Cara, eu tô preocupado com isso, porque o nosso primeiro foi o Cid, então... tá complicado essa tripulação aí com... A mãe Caramel, que é boa com crianças, seria ótimo pro Cid. Mas ao mesmo tempo seria horrível pro Cid, pro Cindy. Porque, né, a gente sabe que ela vendia as crianças como escravos. Então, essa tripulação já não tá tão bem balanceada assim não, né? O Pedro, finalmente alguém bom. Ótimo pra tripulação. Ele colocaria a mãe Caramel no lugar dela. Pedro, então nós temos... até agora, uma criança e 2 defuntos pra nossa tripulação aleatória. Próximo personagem, Kamakiri. Kamakiri é um dos guerreiros de Shandia que lutaram pra tomar o Jardim Superior de Anel. Eu acho que eu tô lembrando... Sim, tá, esse cara. Esse cara é legalzinho, ele é bom. Né, o vice lá do Viper, o cara que eu quero que seja o vice-capitão. Então, Kamakiri. Sem falar que o nome dele é legal para um caralho, né? Personagem aleatório. Roshio. Roshio ou Carrasco, é um capitão pirata que tem uma recompensa de 4.2. Não lembro quem é esse cara. Não faço... peraí. Roshio é um homem alto e musculoso com dreadlocks brancos. Peraí, quem é esse cara? Ele é o cara que foi derrotado pelo Bellamy. Nossa senhora. Tá, mas ele é um capitão. 42 milhões de berries. Também é uma ótima recompensa. Vamos lá. Roshio para a nossa tripulação. King Rico! Nós temos um rei pra nossa tripulação. Rico. O rei de Dressrosa, então. Pra tripulação do Casca de Nós. A tripulação aleatória, né? Vamos outro. Nossa senhora. Não podia ser um personagem melhor. Ai, meu Deus. Eu sei que
para aquela regra seria impossível convencer o Rayleigh a se juntar à tripulação. Mas como aqui nós não temos essa regra, é só aleatórios, né? Eu aceito com muito prazer o Rayleigh na tripulação pirata do Casca de Nós. 10 Bones. 8º lugar, 10 Bones. 10 Bones, também conhecido como Mr. One, né? O vice atual do Crocodile. Ótimo cara para se ter numa tripulação pirata. Extremamente forte, inclusive. O Gaimon, é isso aí, vamos nós! É nós. Gaimon na tripulação do Casca de Nós. Os Chapéus de Palha queriam ele. O Bug queria ele na tripulação, mas não. Fred conseguiu o Gaimon pra tripulação do Casca de Nós. Espero que eu gosto muito do Gaimon. Eu acho ele um baita de um personagem. Eu realmente gosto muito do Gaimon. E agora pro nosso último tripulante. Jaguar D Sol. Temos um D para nossa tripulação e um gigante ainda por cima. 10ª posição, Jaguar D Sol. Cara, no início eu fiquei preocupado com o Cindy, com a Caramel, mas depois desses dois até que foi bem sólido a nossa tripulação, né? Então, Cindy, Caramel, Pedro, Kamakiri, Roshio, que é enfim, Rico, Rayleigh, Das Bones, Gaimon e Jaguar de Sol. Esse então foi a nossa tripulação aleatória. Aqui está em tela a minha tripulação ideal, a partir daquilo que eu falei, né? Das regras realizadas. Mas eu também quero fazer uma outra tripulação. Dessa vez uma tripulação em que vocês podem participar, né? Eu vou deixar na descrição o link do Discord do Casca de Nós, que eu usava muito nas minhas lives, né? Eu fazia lives na Twitch, não estou mais fazendo para focar tanto no YouTube aqui, quanto no meu quadrinho Honra, né? Então eu deixei um pouco parado nesse tempo, eu quero revitalizar o Discord do Casca de Nós, então clica no link se você quer fazer parte da tripulação do Casca de Nós, né? A gente jogava RPG baseado no One Piece, antigamente, e com o tempo eu vou voltar com os RPGs. Eu estou parado justamente para focar aqui no YouTube e no quadrinho, que eu já estou terminando. Então logo logo eu vou retornar a revitalizar aí o Casca de Nós, o Discord, né? O Discord do Casca de Nós. Então, se você tem interesse, vai lá, participa, né? Também deixa o comentário aí, diz o que tu achou da minha tripulação. Diz aí nos comentários qual seria a sua tripulação a partir das minhas regras, né? Não precisa ficar explicando como você iria convencer, apenas deixa a lista. Eu quero ver a lista de todo mundo, né? Eu também queria agradecer do fundo do coração ao Francisco Souza, ao Quinto Imperador e a Shinobi de Jardim, por terem deixado a opinião deles nos comentários dos vídeos aqui do Casca de Nós, né? Principalmente ao Quinto Imperador, que ele é um dos grandes youtubers que eu assisto aqui no canal, né? Vejam o conteúdo dele, eu acho sensacional, fantástico. Muito obrigado a todos aí pelos comentários, né, pelo like, né? Compartilhe com os amigos, pergunte pra ele qual seria a tripulação pirata deles. Nos vemos no próximo vídeo. É nóis!